Ok. Pelo menos o meu foi assim. Está bem, é que eu aqui tenho uma opção que é convidar as pessoas. E então eu cliquei em toda a gente. Olha, está aqui mais uma Catarina. É Catarina. Olá, professora. Então, como é que vai isso? Vai-se andando. Pois. Ai, ai. Isto não é fácil para ninguém. Bem, não. Não. Vocês tinham aula com quem? Com o professor Adelino. Já não sei quem é. Sociologia. Enquanto estamos à espera que elas se juntem a nós, vocês têm alguma questão que gostariam de colocar? Sim, professora. Nós podemos colocar as perguntas que a professora pediu. Podemos começar a pôr? Sim, sim, podem. E assim, eu queria essas questões que são para todos, se calhar podíamos aguardar. Eu primeiro começaria por vos perguntar se tem alguma questão individual que eu possa responder. Em princípio não, acho que não. Em relação ao PowerPoint, não. Já está? Ok. Já temos aqui também a Karina. Que Olá. E também temos a Ana Aleixo. Olá, Ana. Olá. Então. Aí, estás a fazer isto, Ainda faltam algumas. Falta. No segundo vídeo eu penso que vocês viam pior, não é? Porque a internet estava a falhar muito. Mas de qualquer forma, vocês acham que os vídeos vos ajudam a interpretar o PowerPoint? Sim, ao menos sim. Ok, então ainda bem, porque o que eu tentei fazer foi inclusivamente mostrar-vos alguns exemplos com livros, que é para ficar tudo mais claro. Sim, isso ajuda bastante. Sim. Ok. O pai vai parar, o pai não vai fazer mais. Então eu vou continuar a fazer isso, vou tentar dar-vos mais exemplos e para as coisas começarem a ser mais tangíveis para vocês, mais facilmente compreender. Ninguém está a trabalhar? Ou vocês estão a trabalhar? Não. Não, pois. Teletrabalho? Em casa. Em casa. Teletrabalho. Você agora não. Espera, estava quieta. Pá, Madalena. Não queres que o pai tenha que tirar? O pai, quando tu colaste isto, o pai disse: tens a certeza que vais colar? Não vai dar para colar, amor. Não vai dar para colar. Não vai dar, amor. Desculpa? Marisa não se vê, mas está aqui? Vai para a sala, meu. Agora vou dictar aqui um voto de silêncio, meu. Aqui uma criança de 3 anos. Marisa? Nós estamos a ouvir as notícias de alguém. Pois é. Tem de desligar o micro. São duas Catarina para variar, não é? Catarina. Tiração da televisão. Ups. Yeah. Impossível. Grande de microfone. Deixem de ver a Marisa. É a Marisa, não é? A Marisa está com alguns problemas na internet. Pois está. Olha, vocês têm aí acesso à ficha da unidade curricular? Posso abrir no Moodle? Pois temos que abrir. Sim. Vou buscar. Mas alterou alguma coisa, professora? Não, eu acho que se calhar é bom nós percebermos onde é que estamos em termos de conteúdos
que é para vocês se organizarem no estudo, porque eu não estou a ver que isto vá mudar brevemente e, portanto, muito provavelmente nós vamos ter que continuar neste modo de trabalho depois das férias da Páscoa. Eu não estou a ver que isto muda assim. Sim. No Depressa não voltamos ao normal. Não. E por isso é que eu queria guiar-vos um bocadinho em relação aos Tenho aqui. tá? Que é para vocês depois poderem estudar. Está bem? Então, já toda a gente tem mais ou menos o acesso aos conteúdos. Eu acho que nós vamos começando porque já passaram 10 minutos, está bem? Depois as pessoas que vierem juntam-se a nós. O que é que acham? Sim, professora, pode ser. Está bem? Então, para ter a certeza que estamos todos na mesma onda, vocês olham para o tópico número 1, que é a introdução, problematizando e explicitando conceitos, e todos os tópicos que estão aqui já foram trabalhados. Temos a literatura e o livro, que foi na primeira aula, está no primeiro PowerPoint, ok? Se vocês tiverem alguma questão, comentário a fazer, interrompam-me, está bem? Depois também já vimos o texto literário e o texto não literário. A leitura informativa e a leitura recreativa, penso que, se eu não me engano, está no PowerPoint 2. Depois também já temos no PowerPoint texto, contexto, paratexto, intertexto e hipertexto. E na primeira aula também falei da infância e juventude. E acho que vos dei pelo menos num slide, eu lembro-me que tinha as idades do que é que nós consideramos infância e o que é que consideramos juventude. Portanto, ao longo do semestre nós vamos falando mais da literatura para a infância e da literatura para mais crianças um pouco mais velhas, portanto entre os 10 e os 15 anos de idade, está bem? Que são os jovens. Em relação aos conteúdos que estão no tópico 2, vai ser o próximo PowerPoint, que vocês ainda não viram com certeza, mas que eu já incluí no Moodle, ok? Que vai cobrir as origens da literatura para crianças e vai cobrir alguns autores universais mais significativos, está bem? E depois vamos continuar para a tradição popular escrita profissional e os autores portugueses mais significativos, está bem? Isto para vos situar um pouco. Então, em relação ao que está no Moodle, vocês têm os PowerPoints de acordo com estes tópicos e depois têm os vídeos explicativos dos PowerPoints, certo? Depois também veem que têm leituras a fazer e nós já vamos ver como é que vocês depois vão fazer o trabalho sobre essas leituras. Mas essas leituras complementam de alguma forma os tópicos que aqui estão, está bem? E para além disso, eu também incluí no Moodle alguns textos que vos podem ajudar depois para estudar para o teste final. Em termos dos PowerPoints, o que é que eu queria perguntar-vos para ter a certeza que vocês compreenderam é se vocês estão certos do que é a literatura informativa e a leitura recreativa. Isto porquê? Porque a leitura recreativa, eu queria frisar isso bem, nós entendemos aqui como aquela leitura que é feita por escolha pessoal, mas isso pode incluir tanto textos informativos como textos que não são informativos, que são romances, que são livros de histórias. Toda a gente ficou bem clara em relação a isto? Sim. Sim? Ok. Querem levantar alguma questão em particular relativamente aos PowerPoints? Não. Não, acho que está bem explícito. Sim. Ok, está bem. E o vídeo ajuda imenso. Sim. Sim. Ótimo. Porquê? Porque eu considero que quando nós falamos da literatura e, por exemplo, nós falamos da importância do paratexto e do hipertexto, todos esses conceitos são muito importantes para nós porque têm uma razão de ser. Na prática, nós vamos,
de facto, na prática, implementar os princípios que esses conceitos nos dizem que devemos implementar, ok? Portanto, quando eu leio um livro, eu agora vou buscar aqui um qualquer diferente. Quando eu leio um livro, vocês conseguem ver? Sim. De facto, eu devo, como eu disse no PowerPoint e no vídeo, ler o título e não só o título, o autor, o ilustrador e a editora do livro. Isso tudo faz parte do que acompanha o livro propriamente dito. E na literatura para a infância, uma outra coisa que nós depois vamos explorar muito é a complementaridade entre o texto e a ilustração, ok? Mas isso vem mais a seguir. Então, em relação ainda ao que nós vamos fazer, segundo o que eu percebi, vocês pediram-me para eu não vos dar um trabalho todas as semanas, não foi? Eu levei, ia de alguma forma sobrecarregar o vosso trabalho. Então, Estás aonde? Aqui. Aqui? na folha de Estás aí. que é o cronograma, havia... Ele veio filha, né? Há 7 dias que a gente vai, ele veio. Ana pode Já não lembro. Desligar o micro. não ligar o micro? O saco veio lá, só agora é que eu acabei por aqui. Então ela está cá. Ok, Ana, obrigada. Então, se vocês virem o cronograma, de facto eu enganei-me e algumas de vocês enviaram-me mensagens. E então, o que é que acontece aqui neste cronograma? Este cronograma dizia que é a discussão do PowerPoint sobre os conceitos da literatura como arte e para vocês fazerem 2 perguntas e 2 comentários. E eu esclareci que, de facto, não estava de acordo com o guia que eu incluí no Moodle. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou reformular o guia, porque o guia basicamente deve servir para vos guiar nestes comentários do fórum. Então, qualquer leitura que eu vos peça para discutir, vocês vão seguir sempre as mesmas instruções, ou seja, vão lançar 2 comentários e 2 perguntas sobre o PowerPoint ou sobre o texto, conforme seja um PowerPoint ou seja um texto, está bem? E eu vou procurar não vos confundir, que é para vocês saberem exatamente o que fazer. Então, vejam lá se poderia funcionar bem para vocês fazerem a discussão até, portanto, a discussão do PowerPoint, volto a frisar, até dia 9. Ora, dia 9 é antes das férias da Páscoa, certo? Sim. Ok. E depois... Dia 9, tá. E depois, aquilo que está no cronograma, que seria o resumo do texto de educação literária, vocês inserem isso no Moodle até dia 16, pode ser? Sim, sim. Pronto, então o que eu vou fazer? Eu vou reformular o cronograma para ficarem estas datas bem estabelecidas, está bem? O que é que eu queria dizer em relação ao resumo dos textos? Eu vou-vos pedir alguns resumos. Isto porquê? Como normalmente nós fazemos, ou pelo menos eu costumo fazer apenas 2 ou 3 pedidos de resumos, o que acontece é que nestas circunstâncias extraordinárias, eu penso que fazer mais resumos vos pode ajudar depois a estudar para o teste final, não é? O que é que vocês acham? Sim, facilita. A nossa questão é, por exemplo, há professores que estão-nos a mandar teses de 200 e tal páginas para fazer um resumo, mais do que uma. A questão é essa, se for como uma professora mandou, 4, 5, 6, 7 páginas, tudo bem. Agora, 200 e tal páginas, mais do que Impossível. deste género para fazer... Numa semana... É que acaba que... É muito excessivo. Complica. Não. Não, nem pensar. Vocês viram que os artigos que eu coloquei não são muito extensos. Este em particular, a educação literária, terá 12 páginas, 10 páginas, mas não são páginas muito cheias até. Sim. Portanto, penso que por aí não há problema.
Então, como eu disse, vamos manter esta ideia dos resumos, porque lá está, vai-vos ajudar para o teste final. E então, quando eu vos pedir o resumo, como é que vocês costumam fazer um resumo? É melhor eu dar-vos também um guião para o resumo? É melhor. Sim, se Não é? conseguir. Sim, pode ser, professora. Eu acho que sim, porque assim vocês ficam mais situadas. Um guia para o resumo de textos, porque como vamos fazer vários, eu vou fazer isso. Ok. Então, vamos prosseguindo assim, e eu vou pondo as datas todas e quando é que vocês têm que fazer os resumos. Os resumos vão ser só daqueles textos PDF que estão todos seguidos. O primeiro é este que está no cronograma, Educação Literária, e depois é a mediação da leitura e por aí fora, ok? Ok. Em relação aos PowerPoints, alguém tentou ver os links que eu incluí nos PowerPoints? Sim. 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 Dá para ver bem. Só não consegui ver o vídeo dos 3 porquinhos, mas depois fui ao YouTube e voltei a escrever e já consegui ver. Ótimo. Isso aconteceu a mais alguém? Eu consegui ver. Conseguiu? A Karina conseguiu? Sim. Ok, também. ótimo. Vocês, mesmo que não sei qual é o vosso conhecimento de inglês, mas eu penso que é bastante ilustrativo e, portanto, provavelmente não tiveram problemas em perceber o que é que eu queria mostrar com esse exemplo, não é? Sim. Sim, meu inglês é 0, mas por acaso consegui perceber. Ok. Portanto, não há problema se eu de vez em quando inserir uns exemplos, desde que sejam bastante ilustrativos e não muito pesados a nível de língua, vocês não se importam, certo? Sim, não. Ok. É porque aquele é um dos excelentes exemplos de intertextualidade. Ok? Portanto, isto era outra coisa que eu vos queria dizer. Os trabalhos que eu vos peço e o teste que eu vos vou pedir no final têm a ver com perceber o contexto, perceber o conceito, por exemplo, de intertextualidade e conseguir dar um exemplo desse conceito. Portanto, os meus testes não são testes para vocês desbobinarem a matéria e dizerem assim, isto é isto, define-se desta forma, isto é uma metáfora, isto é isto. Para além da designação ou da própria definição de um conceito, o que me interessa também é que vocês sejam capazes de aplicar isso na prática e darem exemplos, ok? Portanto, eu vou sempre dando muitos exemplos exatamente para isso, para que depois vocês consigam aplicar os conceitos, está bem? Portanto, nos vídeos não há problema nos links, isso é fantástico. Agora, para mim é muito, muito complicado os vídeos, mas se vocês dizem que está a funcionar, menos mal, porque é muito estranho, vocês imaginam, isto é estranho para vocês estarem a funcionar assim, mas para nós também é super, super estranho. Mas pronto, é assim. Então, temos os trabalhos completamente esclarecidos, temos os conteúdos também esclarecidos. Deixem-me só ver aqui se há mais alguma coisa que eu vos queria dizer. Eu queria experimentar aqui algumas coisas para ver se daqui para o futuro eu posso também dar-vos alguns exemplos através do Zoom, ok? Portanto, vou só mostrar-vos alguns livros para ver se vocês conseguem visualizar bem, porque eu aqui não sei bem como é que eu posso aferir se vocês estão a ver bem ou não, porque isto é tudo novo para mim, portanto... Nós também. Mas vocês já tiveram mais aulas com outros professores, não é? É a primeira aula. Já tivemos. Portanto, por exemplo, se eu mostrar este livro, vocês veem o título, veem a imagem, veem tudo. Sim. Ok. Então, e se eu fizer assim, isto é, por acaso é um livro em inglês, vocês percebem? Mais ou menos. Percebem que é um índice.
Sim, isso sim. Sim, sim. Assim Conseguir conseguimos perceber o que ler. está escrito, não. Está bem. Mais ou menos, sim. Mas percebem que é um índice que tem páginas e que tem uma lista Sim. de conteúdos. Sim, Isso sim, sim. sim. Ok. E portanto, se eu fizer assim e mostrar esta página e depois esta, vocês percebem que são muitos conteúdos, certo? sim. Sim. Ok. Ok. E então já agora vamos ver as imagens. Vocês também veem bem as imagens? Sim. Sim. Ok. Boa. Então, e assim, se eu fizer uma leitura e tiver o livro assim, vocês já não veem? Não. Assim Só as vemos um imagens. bocadinho mal. Mais ou menos. Ok, Sim, a então... imagem dá para ver. Tá bem. Ok. Pronto, então já testamos mais ou menos isto. Eu vou tentar mostrar-vos também livros maiores, com letras maiores e desenhos maiores, tipo isto. Uhum. Ok? Sim. Tá bem. Em relação então agora ao guião que vos deve servir de referência para as perguntas e os comentários. Queria só então fazer alguns exemplos convosco para ver se vocês estão sintonizadas no que é preciso fazer em termos dos comentários no fórum, ok? Uhum. Vamos lá ver, por exemplo, se eu vos pedisse para fazerem uma pergunta e um comentário sobre a importância do paratexto, o que é que vocês diriam? É o que complementa a obra. Uhum. Informação que acompanha o texto. Ok. Que tipos de paratexto existem? Sim. O autor. Tem o prefácio, o epílogo e o pós-fácio. Então, isso poderia ser, quando eu peço um comentário, vocês podem dizer uma coisa do género. Não conhecia este conceito. E, por exemplo, agora percebo que quando leio para crianças devo ter em mente dizer isto e isto e isto, aquilo, daquele outro. Percebem o que eu quero dizer? Sim. Isto é um comentário, ou seja, um comentário sobre a leitura, não é dizerem, é o paratexto que quer dizer não sei o quê, não. É ir para além daquilo que está lá e tentar perceberem que é que isto vos pode ser útil. Isso é que é um comentário, ok? Está bem? Então, um exemplo de uma pergunta. Sobre o paratexto? Sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. Qual a diferença? Portanto, qual é a diferença do texto e do contexto, por exemplo? Ok. E se alguma coisa não for clara para vocês lançam uma pergunta como essa. Qual é a diferença entre o texto e o contexto? Ou, sei lá, porquê é que há diferentes tipos de intertextualidade? Porquê é que a literatura é considerada como uma arte? Sim, também. Essa é uma pergunta bastante geral. Portanto, quando eu vos peço 2 comentários sobre o PowerPoint, devem procurar fazer comentários que sejam mais específicos dos conteúdos que estão no PowerPoint. Porque isso é mais ou menos a mensagem do PowerPoint todo. Pois, eu tinha tido algumas dúvidas aqui com estas questões, das 2 perguntas e os 2 comentários, mas assim já dá para entender melhor. No guião também eu procurei explicitar o que é que seriam os comentários e as questões, mas eu posso tentar explicitar ainda mais e dar exemplos concretos, como dei agora, que eu acho que isso também vai ajudar as pessoas. E sobretudo porque eu vejo que muitas também não estão aqui neste Zoom, portanto, ok. Professora, então estas 2 perguntas e 2 comentários será para fazermos no fórum? Exatamente. Vamos pôr lá. Porque
Exato, porque o que nós pretendemos com o fórum é criar uma conversa entre vocês. Não é propriamente para responder ao professor e o professor ver se está certo ou errado. Percebem o que eu quero dizer? Sim, sim. Portanto, é para nós ganharmos com as experiências uns dos outros, com base nos conteúdos. Portanto, por exemplo, imaginem que uma de vocês faz um comentário sobre intertextualidade, pode ser que outra tenha tido uma experiência concreta com um livro que também é um exemplo de intertextualidade. E pode dizer, eu já vi este livro assim, assim, ou já usei este livro assim, assim, e agora percebo que este livro também é intertextualidade porque isto assim, assim. Percebem a ideia? Sim. Ok? Portanto, este é o propósito do fórum. Depois, há coisas que serão mais fáceis de compreender, outras que serão menos fáceis e, portanto, quando vocês têm alguma dúvida, como há pouco nós dissemos o que é que distingue intertextualidade disto ou daquilo, vocês fazem uma pergunta, está bem? Ok. Por exemplo, agora estou a ver outro exemplo. Há um slide que fala porque é que a literatura recreativa é importante. E eu dei exemplos depois no vídeo, mostrei-vos vocabulário, não foi? Tenho a impressão que até foram as palavras, uma delas era sombrio, que é uma palavra que nós não utilizamos, não vamos dizer, o céu hoje está sombrio. E, portanto, esse tipo de exemplos que eu dou, vocês também podem dar esse tipo de exemplos. Aliás, vocês fizeram já o trabalho das figuras de estilo, agora em relação ao vocabulário é um bocadinho parecido, é tentar ter esta consciência daquilo que será um bom vocabulário para as crianças aprenderem através dos livros. E, portanto, a ideia é muito sensibilizar-vos para poderem folhear um livro de literatura infantil e terem a noção até que ponto é que este livro é enriquecedor. É enriquecedor por causa do tema, mas também é por causa do uso da linguagem, por causa do uso de vocabulário, que vai certamente enriquecer o vocabulário das crianças. Então, como veem, vocês podem procurar muitos exemplos e como vocês até têm, maior parte, penso eu, prática na área, tenho a impressão que não vai ser difícil vocês encontrarem exemplos até de terem visto educadoras a explicar vocabulário ou terem visto algum livro que causou alguma perplexidade aos alunos por não conhecerem determinado vocabulário. Portanto, esta é a ideia geral, está bem? Sim. Sim? Portanto, vocês estão a perceber? Ok. Mais alguma questão? Eu recebi agora aqui uma notificação que a nossa reunião vai acabar dentro de 10 minutos. Isto porque nos disseram para não fazer sessões de Zoom muito extensas com os alunos. E então disseram-nos para limitar a 40 minutos. Eu acho que nós estamos todos tão novos nisto que nós no início ninguém estava a perceber muito bem onde é que estavam os limites, como é que nos relacionávamos com vocês. Mas eu acho que está a melhorar, eu espero que sim. Sim. Depois a professora vai colocar no Moodle esta aula? Vou disponibilizar porque eu penso que isto fica gravado no Zoom. Foi como disseram. Sim, fica. Em relação ao trabalho das figuras de estilo, já conseguiu ver se está bem, se não está bem? Já imprimi tudo, agora a maior parte dos trabalhos estão bem, agora tenho que ir ver todos os trabalhos e ver como é que estão. Isso era outra coisa que eu vos queria dizer. Que se vocês virem na FUC a questão da avaliação desta unidade curricular, no fundo é importante também falar nisto, que é para ficar bem claro para toda a gente. Deixem-me só localizar aqui a avaliação. Onde é que ela está? Terceira página. Aqui. Vocês veem aqui que tem o teste de frequência que nós vamos fazer no final, que é 60% da vossa avaliação, não é? Os trabalhos escritos orais, não sei como é que vamos fazer os orais, ainda vou ver isto,
tem a ver com os trabalhos que vocês vão entregando, ok? Por exemplo, as figuras de estilo, o resumo do texto, tudo isso vai ter uma cotação. Eu vou também fazer um cronograma, como vou fazer o cronograma atualizado, vou pôr uma outra coluna que vos diz qual é o peso de cada avaliação, está bem? Que é para vocês saberem como é que se distribuem estes 30%, ok? A atividade do fórum, no fundo, vai ter que ser uma medida da qualidade da vossa participação, não é? Porque nós não estamos na aula a conversar uns com os outros. E, portanto, de facto, a participação no fórum, de alguma forma, mede o envolvimento o vosso envolvimento nas atividades, não é? Está bem? Portanto, isso são os 10%. Portanto, vocês podem pôr aí fórum 10%, mas eu vou pôr isto tudo muito certinho, que é para não haver dúvidas. Vou incluir isto no Moodle, os parâmetros de avaliação. Está bem? Está bem, professora. Okay. Mais alguma questão em relação às perguntas, comentários que queiram fazer? Não. Para já não. De momento, não. Qualquer coisa vocês enviam-me uma mensagem, está bem? Está bem. Ok. Então vá, continuem de boa saúde. Obrigada, igualmente. Obrigada, professora. Igualmente. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Isso é elas. Tchau.